Boa noite, bem-vindos a mais uma live, bem-vindos ao canal Luminares. E o tema de hoje é o ano astrológico de 2023. E esse ano a minha convidada é a astróloga portuguesa Ana Macieira, que acabou de entrar, já vou chamá-la para a gente bater esse papo gostoso sobre o que esperar desse ano astrológico. Vamos ver se ela entra fácil. Já mandei o convite aqui, peraí, só um minutinho. Vamos ver se ela entra fácil. Espero que não tenhamos nenhuma surpresa na internet. Entrou. Ana, boa noite. Ah, agora sim. A gente Estava. sempre na incerteza dessa internet, né? Se vai. Não, não, mas está tudo bem, tudo bem. Eu é que tinha a câmera virada ao contrário, por isso é que não estavas a ver. Boa Tecnologias. noite, Olá, boa obrigado. noite. Você está me ouvindo bem? Perfeito, está ótimo, sim. Eu também? Muito bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei dos vários compromissos que você tem entre vídeos, aulas, cursos, enfim. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, é sempre um prazer. Quando me fazes estes convites, eu não consigo dizer que não é? Estes, como é que dizias, este papo bom, não é? Sim, sim. É isso que Fora vale que você sempre a tem pena. muitos fãs no Brasil, né? Então, tenho Bom, certeza que eles estão felizes também. tá bem. E beijinhos para toda a gente, os fãs do Brasil e os fãs de Portugal, que eu já estou a ver Sim, aqui muita gente a chegar, que também é daqui de Portugal, por isso beijinhos para toda a gente também. sim, Ainda para mais hoje com sim. um tema fantástico como este, não é? Do Ano Novo Astrológico. Sim, e um ano forte, como os últimos anos, né? Não tem sido fácil, né? Boa noite a todos, Johnny, Herbert. Aí. Não tem sido fácil, né? Os últimos anos para ninguém, né? Sim, sim, realmente isto é grandes mudanças a acontecer, mas nós também já estávamos à espera. Sim, Aliás, eu já estava desde 2016 a falar em 2020 sim, e sim. desde 2020 a falar em 2026. Portanto, agora, isto é a preparação para o 2026. É Ainda não é verdade. assim tão brutal. São coisas muito importantes, principalmente este ano. Olha, estamos a ter, não é? Já estamos a ter. Agora este mês é é o grande mês das mudanças, mas são muito importantes, vão causar impacto, obviamente. Mas eu acho que aquele bombástico tipo 2020 vai ser em 2026. Eu Também, acho. Temos né? muita coisa a acontecer brutalíssima. Mas depois fazemos uma live especial só para isso, um destes Sim, dias, pode ser? com certeza, com certeza, Vai com certeza. valer a pena, vai valer Bom, a pena. Tem muitas coisas interessantes. eu acho que assim, primeiro, dá os seus recadinhos. Eu sei que você tem curso, enfim, fala um pouquinho aí das suas novidades que você queira passar de mensagem para o pessoal, antes da gente entrar no assunto, que você Sim, acha que bom. importante. Que bom, agradeço. Olha, é assim, este fim do mês, início do mês, é realmente com uma agenda muito lotada. Então, esta semana, todos os dias da semana, desde segunda até sexta, eu vou estar a fazer lives com os meus alunos finalistas da turma da Astrologia Kármica. Portanto, quem se me seguir no meu canal de YouTube, Facebook, Instagram e TikTok não costumo estar, é mais o Facebook e o YouTube, que é onde eu consigo fazer Sim, lives com eles, não é? sim. Então, vocês vão ver eles a responder a perguntas de pessoas com a astrologia kármica, claro, não é? E a qualidade que eles têm é espetacular. Por acaso, estou muito orgulhosa desta turma que vai sair agora. Eles são muito bons mesmo. São poucos, mas são muito bons. Que legal. Depois, a seguir, na sexta-feira, no dia 31, eu vou fazer uma masterclass para ensinar a interpretar um mapa astral kármico
rápido, ou seja, numa única masterclass eu vou dar todas as dicas que são importantíssimas para se poder fazer interpretações de mapas astrais kármicos, ok? Legal. Por Isso isso, será no YouTube, ou, Ana? No YouTube. vai ser no YouTube, no Facebook. Normalmente eu faço sempre YouTube, Facebook. Agora, também costumo passar por aqui pelo Instagram e pelo TikTok também para falar. Quando sou só eu, sozinha, passo por essas redes também. Sei que os alunos é só mesmo YouTube e Facebook, porque os outros não dá jeito, não é? Porque é assim na vertical, tem que ser telemóvel especial e tal, nem sempre funciona muito bem. E depois, no domingo, dia 2 de Abril, quem quiser vir ter comigo, eu vou estar perto de Lisboa, em São Domingos de Rana. Vou fazer uma palestra sobre Plutão e Aquário e vou estar ao vivo. Portanto, quem quiser me vir dar um abracinho, em São Domingos de Rana, as informações estão sempre todas nas minhas redes sociais, que eu costumo pôr lá. Que legal. Mas vou fazer uma palestra. É às 2h30 da tarde, em São Domingos de Rana. Perfeito. Por isso, quem quiser aparecer, fico muito contente em dar abracinho, beijinho. Sempre bom, sempre bom. A aula master do dia 31, para quem está no Brasil, que horas que vai ser? É às 19. Às 19. Às 19 horas. É às 21 de Portugal, 19 do Brasil. Perfeito. Sim. Perfeito. São 2 horas de diferença agora? São 2? Eu pensava que era 3. É 2 só? Que horas é aí agora? 22? Agora são 22. São então, 22 aqui. Então é às 18 aqui. É às 18? Ok. Pensei que era às 19. Então é às 18. 19 agora, 22 aí. Exato. Tens razão. Né? Tens razão. Então é às 18. Às 18 Tens razão. horas. Eu, se der, vou entrar, que eu quero assistir. Força. Vai ser muito interessante. Sim, vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre todos os pontos principais do mapa astral para se poder analisar em termos kármicos, ok? E vamos dar exemplos concretos, coisas tipo karmas de relacionamentos, karmas financeiros, Perfeito. karmas, vamos ver karmas a sério mesmo, não é só blá blá blá, é mesmo a sério. Sim. São exemplos, eu estudei astrologia kármica, eu fiz uma especialização, mas eu não trabalho, nunca fiz um mapa, então eu adquiri conhecimento, mas não estou praticando, então é muito bom assistir esse tipo de evento. Obrigado. Eu é que agradeço, partilhem, divulguem, que quanto mais gente vier melhor. Sim. É bastante interessante, realmente, principalmente para quem gosta de astrologia, para quem quer aprender, claro que não é como uma masterclass que vai aprender tudo, não é? Claro. Por isso tem que fazer o curso. Mas já vou dar informações mesmo muito interessantes que vai fazer a diferença e que vocês vão poder utilizar para fazer interpretações de mapas, que eu acho que vale a pena. Okay? Perfeito. Legal. Bom, vamos começar. Eu queria te deixar à vontade, assim. Antes da gente falar de pontos específicos, no geral, como que você abriria essa live falando sobre o ano astrológico de 2023? O que te chama a atenção? Olha, é assim, o ano astrológico de 2023 começa em março, que é exatamente o mês que tem mais acontecimentos bombásticos em termos astrais, não é? Portanto, só por isso já prometo que seja importante, não é? Porque está tudo nas entradas, não é? Os planetas estão na entrada dos signos, então há muita coisa a começar. É o Saturno entrar em Plutão, em Peixes, é o Plutão entrar em Aquário, ou seja, é tudo muito nos princípios. O Marte, que acabou de entrar em Câncer, né? Marte também, exatamente, né? Depois, entretanto, também tivemos a Vênus a entrar em Touro, também foi a grande transição. Portanto, há uma série de coisas. O Mercúrio também a entrar em Carneiro, não é? Verdade. O próprio Sol, obviamente, não é? E na altura e outra coisa muito interessante, que é, nós tivemos o início do novo ano astrológico com uma lua nova. Sim. Porque às vezes o novo ano astrológico raro, né? Não é toda hora que acontece. Não, assim, às vezes o ano novo astrológico acontece, mas a Lua não está propriamente ao lado do Sol. O Sol vem um bocadinho mais tarde, não é? Vão passar uns dias. E este ano não, foi mesmo ali em cima do acontecimento, que é mesmo logo a 0 graus. Por isso, ainda para mais, o ano, segundo aquilo que dizem, é regido pela Lua, portanto, reforça toda essa energia. Então, nós tivemos, na entrada do ano novo astrológico, nós tivemos o Sol, a Lua, o Mercúrio, o Júpiter e Quiron, tudo em cima de Carneiro, ok? E só isso já faz com que exista muita energia de aceleração, de fazer, de pôr em prática, de movimentar. Portanto, é bombástico neste aspecto, ok? Tem muita energia mesmo aqui de movimentação. E ainda para mais, nós também temos uma ligação desta entrada com
como Marte, que está em Gêmeos, como tu disseste há bocado, né? Está a sair, portanto está mesmo, Sim, uns estão a entrar, outros a sair, mas acaba por fazer ali a ligação porque estão em graus muito próximos, né? sim. E Marte em Gêmeos também significa. Ainda estava a fazer uma quadratura, queria fazer qual era o aspecto. Estava a fazer uma quadratura com Marte em Gêmeos, o Sol e a Lua, portanto isto significa aceleração mental. Ou seja, nós temos aceleração física e aceleração mental. Portanto, temos duas coisas que são muito, muito fortes, muito ativas, Impactante. muito movimentação, exatamente, para um ano que supostamente é bastante emocional, porque nós depois também temos a Lua não, nós também temos o Mercúrio, desculpa, o Mercúrio, estou a ficar trenga, o Neptuno em peixes, ok? Sim. Por isso, a Lua a sair de peixes e entrar em carneiro, o Neptuno ainda em peixes, portanto, também puxa muito aqui o próprio ano, também é o ano da Lua, não é? Portanto, puxa muito por emoções. Então, se Sim. nós juntarmos as duas ideias, emoções e aceleração, nós podemos ver que, por exemplo, podemos nos irritar com mais facilidade, podemos estressar com mais facilidade, as emoções vêm ao rubro com mais facilidade e é mais difícil também de conseguirmos dar a volta Hum, a este tipo de emoções que elas tomam conta de nós. Okay? Então vamos ter que ter muita calma, principalmente reconhecer que saímos do ponto, okay? Que estamos mais exaltados. Temos essa coisa tipo, ok, eu não estava assim, o que é que me fez ficar assim? Okay? Porque é que eu estou assim? Porque é que esta energia está aqui a tomar conta de mim? Esta emoção está a tomar conta de mim? E isso é mesmo muito importante para nós conseguirmos acalmar, ter consciência para ter conseguir consciência acalmar. para conseguir se controlar, né? Exatamente, para aproveitar a experiência, porque nunca podemos esquecer que as experiências acontecem para nos fazer evoluir. Não vale a Sim, pena a gente reclamar com o universo, é só dizer o que é que eu tenho para aprender com isto, não é? sim. Se me está a ensinar alguma coisa, eu vou aprender, ok? E a questão aqui, a principal aprendizagem é exatamente o dominar as emoções e depois canalizar esta energia emocional para qualquer coisa que seja interessante. Então, por Positivo. exemplo, imagine, eu chateio-me com a família, ok? Alguém na família que resolve pegar no meu pé, ok? E começamos a chatear. Estamos ali, podemos repostar uns com os outros, podemos andar na briga, podemos, sei lá, agressividade, mesmo assim. Agora, eu posso entrar nesse jogo e chatear-me e Uhum. ficar em baixo e sonhar, chorar muito, etc. Ou posso pegar nessa energia e pensar, espera aí, que eu já te vou dizer as boas, ok? E canalizo para outra coisa na minha vida. Levo para o meu trabalho para ter mais energia, para fazer mais coisas. E levo para o meu relacionamento para me conseguir entender melhor com as pessoas. Eu vou fazer desporto e fico com um corpo fit Vai todo para jeitoso, ok? academia e faz exercício, né? Exatamente, é isso mesmo. É canalizar esta energia que vai estar com muita intensidade para qualquer coisa que seja muito mais positivo para mim. Perfeito. E depois, daqui por uns tempos, olhamos para trás, para esse episódio e dizemos, ainda bem que isto me aconteceu, porque foi da maneira que eu peguei nesta energia e que Uhum. agora tenho este resultado positivo na minha vida, ok? Então, acho que para mim, o essencial deste ano é percebermos esta movimentação, okay? O que é que acontece com as nossas emoções, porque é o ano da Lua, das emoções, não é? E como é que nós lidamos com estas energias? Como é que nós conseguimos fazer com que as energias sejam a nosso favor e não contra nós, não é? Acho que é o Perfeito, principal. perfeito, perfeito. Que é Claro, a recomendação básica que a gente dá, por exemplo, quando a gente faz um mapa de previsão. Porque a gente chama de previsão, mas não é previsão. Na realidade, é a gente entender que energias vão estar influenciando a gente e a gente saber lidar com essas energias. Porque mudar o fato a gente não tem como mudar, nós não somos claro, deuses. Mas a gente claro, tem claro. como aprender a lidar com aquilo, amenizar ou expandir, né? Se for uma coisa boa. Sim, sim, faz sentido. Né? Olha, agora fizeste-me lembrar uma coisa, um exemplo engraçado em relação a isso. Que há muitos anos atrás eu fiz uma consulta com um senhor e quando olhei para o mapa dele e para as questões dele, eu disse-lhe que em determinada altura, uma data mais ou menos específica, ele tivesse cuidado porque provavelmente poderia acontecer uma coisa que fosse muito emocional e que ia mexer muito com ele, tinha a ver com o planeta Plutão na altura, só que aquilo não era mau, aquilo era bom. Ele tinha era que perceber o que é que estava por trás, manter a calma e depois Uhum. perceber o que é que a situação, o que é que aquilo lhe queria trazer.
E pronto, o homem sim foi à vida dele, tudo normal. Sim. Passado uns meses, ele ligou-me de propósito, eu estou em Portugal e ele estava em África, ligou-me de África de propósito, só para me dizer, para me agradecer, porque o que tinha acontecido, ele tinha sido assaltado, e sabes como é que é em África, né? Tipo, não deve ser muito, Sim. não deve ser muito diferente. Aquela coisa do pistola na cabeça, não é? Mão armada, alguém Tá. que tinha deixado, e ele só disse, eu lembrei-me das suas palavras, que era, calma, discernimento, não te deixes levar pelas emoções, percebe o que é que isto quer dizer, e mantenha calma, ok? E foi o que ele fez, e a pessoa, pronto, levou a carteira, foi-se embora, tudo bem, e ele continuou vivo. E passou a dar mais valor à vida também, ok? Porque senão Sim. podia estar ali para contar a história, não é? E então por isso é que eu acho que é muito interessante a gente ter a noção de que tipo de experiências é que nos poderão acontecer, ok? Sim. Para nós podermos estar mais prevenidos em relação a elas e não entrarmos tanto em stress e conseguirmos utilizar essas energias de uma forma mais positiva, ok? Para nós, ok? No caso deste senhor foi mais aquela coisa do dar valor à vida, não é? Desapegar-se, porque ele era uma pessoa um bocado apegada, não é? Ele teve que dar a sua carteira, teve que dar o seu relógio, teve que dar tudo que era Desapegar, né? dele, Aprender a desapegar-se, desapegar, que tem a ver com Plutão, né? exatamente, e dar mais valor à vida do que às coisas, não é? Às Sim, experiências sim. do que às situações, exatamente. Foi muito interessante. Eu acho que por isso é que eu acho que toda a gente devia fazer seu mapa astral e saber o que é os acontecimentos. Primeiro conhecer-se, porque acho que o Sim, mapa astral a coisa mais importante que nos dá sim. é dicas sobre nós, como é que nós somos, não é? E depois, a partir dessas dicas como nós somos, nós conseguimos perceber como é que, o que é que nós atraímos, não é? Se nós temos determinadas situações, nós vamos atrair também para nós questões que nos vão fazer aprimorar o nosso ser, não é? Sim. E depois, a partir daí, temos o conselho de como é que nós devemos agir para poder, quando aquelas coisas acontecem, podemos dar a volta à situação. Por Sim. isso é que eu acho que é Sim. fantástico. Perfeito, autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é constante, né? Eu posso dizer por mim, eu já sou astrólogo, já estudo há bastante tempo, mas eu ainda continuo aprendendo com o meu mapa. Eu ainda continuo olhando algumas coisas, dizendo, cara, eu já sei o que isso significa, mas eu ainda não aprendi a lidar. Eu preciso melhorar, me aperfeiçoar para Sim. lidar com essa situação. Sim, mas isso eu acho que todos nós, não é? Eu Sim. também, eu consigo, por exemplo, eu olho para o meu mapa, neste caso aqui eu já não olho para o mapa, eu olho para a minha tabela. Não é? Eu criei Sim, uma sim, tabela que sim, vai lá ao mapa, tira as informações todas, apresenta-me numa tabela e é muito mais fácil de interpretar, ok? Então sim, eu olho para a minha tabela e diz-me lá 26 pontos na energia da racionalidade, que tem a ver com o Virgem, com a casa 6 e com o sim. Kiran, não é? Então eu sei que eu sou uma pessoa extremamente exigente, muito perfeccionista, tem que ser tudo ali ao plano pormenor, perco horas a fazer as coisas. E depois, claro, não é? Canso-me demasiado. Então, é como tu dizes, a gente sabe as coisas, só que depois pôr na prática e dar a volta à situação, temos a vida inteira para trabalhar isso. Portanto, Exatamente. vamos trabalhando, não é? Aos poucos, devagarinho. É verdade, é verdade. Bom, nós temos dois pontos que a gente até comentou que tinha que conversar. Eles não são exatamente só deste ano astrológico, mas são pontos que estão começando agora, que vão influenciar não só esse ano, mas os próximos anos, né? Que eu acho que são os mais comentados, que são a entrada do Saturno em Peixes e do Plutão em Aquário, né? Então vamos começar Exatamente. com Saturno em Peixes, que vai ficar aí pelo menos uns 3 anos 3 anos, até nesse 2026, ano, né? exatamente, é isso. Então é assim, para explicarmos Saturno em Peixes, a forma mais fácil, o primeiro é explicarmos o que é o peixe, não é? Sim, E atenção, porque toda a gente tem um peixe no seu mapa astral, não sim, é só o signo, a lua ou o ascendente, ok? sim. Então, a área onde nós temos o peixe é uma área em que nós somos muito sensíveis, e, portanto, nós conseguimos sentir as coisas que acontecem à nossa volta, porque muitas vezes temos mesmo aquela coisa do feeling, a capacidade de ver ou sentir coisas que os outros não sentem, ok? Uhum. Só que também temos, é pouca fronteira, é muita, tudo entra, tudo sai, ok? Somos muito bonzinhos, ajudamos toda a gente, queremos tudo bom, pronto. E claro que tudo que tem é de negativo não vai funcionar, não é? Então sempre que nós damos demais, abrimos demais, confiamos demais, depois vai haver quem se aproveite, não é? Então podemos ter desilusões ligadas com esta energia. Quando o Saturno, que é a responsabilidade em pessoa, é tipo ali adulto, não Uhum. é?
Eu chamo o professor de pastinha na mão e de fatinha e gravata, ok? Quando ele entra numa constelação como esta, que é tudo nosso, ok? Está tudo bem, vai correr tudo bem, né? Woodstock, peace and love, né? Paz e amor. Claro, não é fácil, obviamente, não é? Principalmente para as pessoas. Aliás, eu acho que não é fácil para os dois lados. Não é fácil para as pessoas que são sensíveis e que têm esta energia muito, muito apurada, mas que ainda não puseram na prática, okay? Que não fazem disto uma vivência, porque ser sensível é preciso praticar, é preciso desenvolver a espiritualidade, a sensibilidade. Caso contrário, a pessoa tem um dom que não está a utilizar e, portanto, prejudica mais do que aquilo que ajuda, não é? E isto pode ir para os dois lados, pode ir para o lado da espiritualidade, com a intuição, Sim. ou pode ir para o lado artístico, com a inspiração. Não tem que ser só propriamente coisas géneros, pode ser música, dança, pintura, whatever, não é? Portanto, quando a pessoa tem este dom, ela tem que a pôr em prática. Então, se ela não põe em prática, acontece, o Saturno aparece e vai puxar o pé, não é? Vai dizer, então, como é? Tu estás aí com os teus sonhos, mas não tens nada a ser concretizado. Okay? Precisas de arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo que tem que ser feito. E claro que, para quem estava lá a viajar na maionese, de repente ser puxado à terra e dizer, precisas... É o meu gato, tá? Desculpa, meu gato passando aqui e me derrubando. Eu acho mal. Olha, o gato, estás a ver? O gato também tem a ver com peixe. É o gato. Ok, o que eu estava a dizer, quando isso acontece, a pessoa vai ter aqui algumas situações que vão puxá-la para trás. Muitas vezes é as desilusões, pode ser as coisas que não vão em frente, não andam, ficam paradas, e a pessoa vai ficar frustrada, muitas vezes triste, porque acha que aquilo é o universo que está a travar. E na realidade não é. São as coisas que estão a dizer, tipo, ainda não estás preparado, falta-te qualquer coisa. Okay? Falta-te ir em frente. Okay? Eu costumo dar um exemplo muito engraçado que é, imagina que a gente vai a passear à beira de um rio, okay? E de repente encontramos uma canoa e pensamos, espetacular, vou poder passar para o outro lado do rio, porque tem lá qualquer coisa que eu gosto muito, que é muito fixe. Okay? E então nós entramos dentro do barco, estamos quase para começar a andar e de repente chega lá o Saturno e puxa o barco e não nos deixa ir. E nós ficamos todos chateados, mas eu não quero ir para o outro lado, tenho uma coisa tão bonita para eu viver, não me deixes ir e tal. E nós não percebemos, mas é preciso o Saturno dizer, olha, falta os remos. Não tens remos, se tu fosses agora para o meio do rio, sem remos não ias chegar a lado nenhum. Ou pelo menos não ias chegar ao outro lado. Podias até ir para ter trabalhos, não é? Sim. Então é um bocado essa a ideia, não é? Ou seja, o que é que falta? Quando alguma coisa trava, né? para pensar, o que é que falta? Falta qualquer coisa. Isto não é por mal, é qualquer coisa que eu acho que tenho, mas afinal não tenho. Okay? Não tenho sabedoria suficiente, não tenho dinheiro suficiente, não tenho ajudas suficientes. Portanto, há qualquer coisa que está a faltar. Então podemos olhar nisso e ver de uma forma diferente, okay? Uma forma tipo de crescimento e não de limitação. Okay? Agora, também é verdadeiro que as pessoas que são muito racionais, as pessoas que são mais ligadas com a energia do Saturno, não é? Tudo muito estruturado, tudo muito planeado, assim, porque eu vou fazer isto e depois a seguir vou fazer aquilo e tal. Ou aquele tipo de pessoas que pensam, ok, eu agora estou aqui nesta posição no trabalho, para o ano já vou ser chefe, no outro ano a seguir já quero ser dono da empresa, depois não sei o que. Com estas coisas todas muito planeadas, ou então pode ser uma coisa tão trivial quanto vou de férias, para qualquer lado, vou viajar, vou fazer qualquer coisa assim do género, não é? Chega lá, quando o Saturno entra em peixes, então o oposto também acontece, o peixe também influencia o Saturno, ou seja, quem é muito estruturado e tudo, de repente também pode ver ali as coisas a fugir-lhe das mãos. Afinal, já não era a estrutura que eu estava a pensar que iria ser. Okay? Então pode haver também ali... Tem que aprender a como que fala? Confiar. É isso, exatamente. Improvisar, né? Sim, exatamente. Sabes que é muito engraçado, porque aqui há uns meses atrás eu fui fazer uma sessão de constelações familiares. Sabes o que é constelações familiares? Sim. E então foi muito interessante, porque eu pedi ao constelador, que ele era meu amigo, para aproveitar, já que as pessoas lá estavam, e fazermos uma constelação com os planetas e os signos para ver o que é que estava a acontecer, o que é que iria acontecer. Então a primeira coisa que nós chamamos foi o Saturno e foi o Peixe, para ver como é que eles se iam dar.
E então foi muito engraçado, porque primeiro chamámos o Peixe, não é? E o Peixes era mesmo Peixes, era uma senhora assim super zen, está tudo bem. Quando a gente lhe perguntava como é que tu estás, ela está tudo bem, está tudo bem. Depois chamámos o Saturno e pusemos o Saturno ao lado do Peixe. E, por incrível que pareça, o Saturno ficou mais incomodado com o Peixe do que o Peixe com o Saturno, ok? Então, eu acho que vai ser, se calhar será mais difícil para as pessoas que têm tudo muito estruturadinho e tal, e de repente Aham. parece que as coisas estão a fugir das mãos e vão ter que ver as coisas numa outra perspectiva, porque não é só como elas pensam, é como o universo também lhes está a mostrar que Sim, é, sim. do que propriamente para as pessoas que andam ali um bocado a viajar na maionese e que de repente têm mesmo que pôr as coisas todas muito organizadas e estruturadas. Okay? Claro que dá para os dois lados, mas é capaz de ser um bocadinho mais difícil, porque muitas vezes nós imaginamos, o Saturno ele é muito mau, ele vai passar em cima de peixes, que vai ser muito mau para os peixes. Pode não ser, ok? Pode ser o próprio Saturno a sentir-se um bocado ali a navegar em cima de peixe. Tipo, eu não estou confortável aqui neste sítio. Isto não é a minha praia. Eu venho de um signo que é Aquário, em que eu não estava muito bem, mas sempre estava um bocado melhor, não é? Uhum, Porque era uma coisa uhum. mais racional, mais intelectual, ok? De repente, eu estou aqui que é um sítio que eu desconheço, não me sinto bem, ok? Então, também pode ser difícil para as pessoas que têm as coisas todas muito bem estruturadas e tudo muito organizado e de repente perderam o fio à meada, não é? Já não é bem exatamente aquilo que eles estavam a imaginar que acontece. Mas também, seja como for, o conselho é o mesmo, não é? Deixa fluir, ok? O universo sabe o que faz, é só importante é prestar atenção para perceber o que é que eu tenho para aprender com isto, o que é que me está a faltar que eu ainda não tenho. E não tem que ser só a estrutura, às vezes pode ser o lado mais sensível, não é? Perfeito. Pode ser o lidar mais com as emoções, porque quem tem muita terra normalmente tem dificuldade em lidar com emoções, que Sim, mete para debaixo do tapete, não é? sim. Portanto, sentir as emoções. Então, pode, por exemplo, eu vou dar só exemplos para as pessoas perceberem, ok? Pode, por exemplo, haver um problema qualquer na família, alguém que tem uma doença ou que morre, ou assim, e a pessoa vai ter que lidar com emoções muito fortes, que ela não está habituada a isso. Ela está habituada a pegar nas emoções e meter para baixo do tapete. De repente, vai ter que pegar nessas emoções e senti-las. Ainda por mais sendo o ano da Lua, que é o ano emocional, ok? E está na Neptuno em cima de peixe, a lua acabada de sair de peixe, de entrar em carneiro, portanto, reforça toda essa energia da sensibilidade que precisa de ser trabalhada. Não escondida, é olhar e perceber, ok, eu estou a sentir isto é, para mim parece-me um problema, mas quando eu for a ver, no fundo as emoções estão-me a chamar a atenção para alguma coisa que eu não estou a trabalhar na minha vida, que eu não estou a aprimorar no meu ser. Então é importante a gente observar. Quando precisamos de ajuda, também é importante pedir ajuda, ok? E Sim. fazer uma terapia, aprender com quem já percebe um bocado mais sobre emoções, para saber lidar com elas, é mesmo importante. Principalmente questões emocionais, é muito importante procurar profissionais que nos ajudem, porque às Sim, vezes sozinhos não vamos conseguir lidar com as situações, ok? exatamente. Não é fácil. É muito É emocional, importante. tem mesmo que ser alguém que nos venha ajudar, que é para a gente Sim. conseguir usar bem a energia. Pronto, Deixa basicamente eu é fazer uma isso. pergunta. Você acha que, em termos mundiais, aí no geral, né? Não as pessoas, mas no geral, a entrada do Saturno e a passagem dele por peixes, que também representa a questão da religiosidade, você acha que vai ter algum tipo de transformação nessa área no mundo? Olha, é assim, transformação eu vejo mais com o Plutão. Plutão, sim, Sim. transforma. O Saturno não é tanto de transformação, o Saturno é mais de necessidade de estruturação, ok? Então, até porque assim, eu não acho que as religiões que existem à face da Terra neste momento, aquelas mais conhecidas, cristianismo, budismo, pronto, essas coisas todas, não acho que seja propriamente a energia de peixes. Porque, Tá. é assim, peixes é religiosidade, ou seja, é fé, Sim. é acreditar, é praticar, é estar em contato com algo superior, ok? Tá. As religiões não estão muito voltadas para estar em contato com algo superior, estão muito mais voltadas para aquela coisa do Uhum. estrutura, né? Porque tens que Uhum. ir à missa e porque tens que Uhum. pagar o Sim. dízimo, porque tens que, sei lá, há muita regra, há muita. Não estou a dizer que seja certo nem errado, estou a dizer que não, Sim, sim, eu entendo. é muito mais Uhum. focado no que tem que ser, no que propriamente na ligação com o universo, ok? Perfeito. Deste lado mais espiritual, ok? Eu vejo muito mais rapidamente a espiritualidade para quem faz meditações,
para quem, sei lá, faz ciclos energéticos, ok? Para quem se dedica à questão mais espiritual, de uma forma mais zen, digamos assim, ok? Do que propriamente a religiosidade. Claro que há exceções. Há pessoas que são religiosas e que realmente são devotas e acreditam e etc. Mas às vezes há determinadas religiões que têm muito mais fanatismo que outra coisa qualquer, não é? Sim. E é aquela coisa do meu Deus é que é certo e o teu Deus está errado, quando na Sim. realidade isso não existe, não é? Sim. Só há um todo, não é? Nem sequer é Deus, é um todo, não é? Portanto, só isso eu acho que portanto, Saturno não afetará propriamente essas questões religiosas, ou das religiões. Agora, afetará sim a quem não esteja a praticar a ligação com o universo, ok? Quem não esteja a criar o elo de ligação com o universo, alguma coisa acontece para obrigar a pessoa a ter que fazer esse trabalho, o trabalho da sensibilidade, da espiritualidade, ok? Sim, não digo vai eu. afetar tanto as instituições, mas as pessoas e as crenças delas em relação ao universo, à religiosidade, enfim, individualmente, Sim. né? Agora, as instituições vão ser mais mexidas com o Plutão. O Plutão em Aquário, eu acho que sim. Aí eu acho que faz muito mais sentido. Porque quando nós falamos em Aquário, nós falamos nas comunidades, não é? Sim. Então, por exemplo, um país é uma comunidade, Sim. okay? Tem um determinado tipo de pensamento que é uníssono, não é? Há determinadas características e conjunturas que são semelhantes, ok? Pronto, e portanto essa é uma comunidade. Uma das coisas que eu acho com o Plutão, que é a transformação, não é? Em cima do Aquário, que é as comunidades, é que são 20 anos. Agora vamos passar o tópico para o próximo, já estou aqui Vamos aproveitar já falar. São 20 anos, nós estamos a falar em 3. O Saturno é 3 anos, daqui para um bocadinho Sim. já acabou, ok? Sim. Mas Plutão é 20 anos, ou seja, em 20 anos eu acho que vai haver muitas mudanças em termos das próprias nações, as fronteiras, por exemplo, as associações, por exemplo, imagina, temos aqui a Comunidade Económica Europeia, aqui na Europa, ok? Pronto, um grupo de países que se juntaram com uma finalidade, ok? No meu entender, eu acho que cada vez mais vai deixar de existir esse tipo de pequenas associações, ou pelo menos de associações de alguns países, e cada vez mais vai haver a associação mundial, ok? A Terra num total, num todo, ok? Até porque aqui há alguns anos atrás, uma coisa destas era completamente impensável, porque não havia tecnologia suficiente para ligar as pessoas, ok? Perfeito. Agora, hoje em dia, tecnologia, e cada vez mais, ainda para mais Plutão, Aquário tem a ver com tecnologia, também. Plutão, com transformação. Portanto, cada vez mais vai ser fácil chegar de um sítio ao outro, cada vez mais a informação vai passar de sítios para sítios. Portanto, as pessoas deixam de estar fechadas na sua bolha, no seu tipo de pensamento e começam a ser influenciados por muitos outros pensamentos, o que acaba por nos trazer de uma forma mais uníssona. O que era maravilhoso se víssemos neste ponto de vista de vamos estar todos somos um, não é? Todos um só, mas depois também é preciso ter um bocadinho de cuidado quem é que vai estar a gerir essa unidade, não é? Se vamos continuar a ter alguém que manda e alguém que obedece, já não é assim tão bom como isso, ok? Enquanto que se formos todos no mesmo patamar, e para isso a humanidade, no meu entender, precisa de crescer muito, porque as pessoas ainda estão... Nota-se nas pequenas coisas do dia-a-dia, okay? Nas pequenas situações as pessoas ainda estão muito... eu ia dizer atrasadas, mas não é bem atrasadas, ainda não evoluíram o suficiente, ok? Imaturas, né? Uma certa imaturidade, olha, né? boa, exatamente, essa é a melhor palavra, imaturas. Olha, vou dar um exemplo muito prático, muito simples. O trânsito, ok? Nós vamos a conduzir, vamos numa estrada a conduzir, de repente aparece um trânsito enorme, ok? E nós ficamos ali parados, eu não digo horas, mas pronto, minutos ali à espera com o trânsito. Quando a gente passa ao sítio, pensamos logo, há um acidente, não é? Pronto. Quando a gente passa ao sítio do acidente, o que é que nós reparamos? Que o acidente não é deste lado da estrada, é do outro lado da estrada. E está toda a gente parada a olhar para o acidente. Isto não é digno de Aquário, ok? Aquário vai dizer, mete-te na tua vida, põe pé no acelerador e toca andar diferente, alguém já está a tomar conta daquilo, ok? Estás a parar o trânsito todo quando tens tantas coisas para fazer. Isto é, no meu entender, isto é imaturidade. E enquanto nós continuarmos
Isto é só um exemplo, né? Em milhões de exemplos. Mas é bem isso, né? Eu estou tão preocupado em ver a vida do outro, eu esqueço que essa minha olhadinha cria todo um problema lá atrás, né, do trânsito, né? A paradinha, né? Exatamente. Mas há outra coisa muito interessante que eu costumo brincar e dizer quando me acontece esse tipo de coisas, eu costumo dizer que este é o ponto alto do dia destas pessoas. Porque não existe mais nada de interessante. Isso é muito triste, Ana. Exato, porque não existe mais nada de interessante para as pessoas fazerem. Nas vidas delas são tão vazias que elas precisam de parar para ver um acidente que está a acontecer do outro lado da estrada, que não tem nada a ver connosco. Okay? Por isso é que eu acho que ainda precisamos de crescer muito. Precisamos de crescer muito, precisamos de desenvolver as nossas capacidades. E não podemos esquecer que o oposto de aquário é leão. E leão tem a ver com a nossa identidade, a criatividade. Sim. Então, este aquário, com o Plutão em cima, vai nos obrigar a desenvolver a nossa criatividade. Okay? Porque quanto mais nós estivermos a descobrir quem nós somos e, portanto, a ocupar bem o nosso dia, menos nós temos que olhar para o vizinho para ver o que é que ele anda a fazer ou ter invejas, intrigas e ciúmes e seja lá o que for, okay? Porque estamos concentrados em nós. E mais até nos podemos inspirar nos outros para fazermos melhor nós. Okay? E outra coisa também muito interessante, que é a questão da inteligência artificial, não é? O aquário, inteligência artificial. Eu gosto muito de dizer que o aquário, o Plutão quando esteve em aquário, a última vez, foi no fim do século XVIII. 18, a Revolução Francesa. Exatamente. A Revolução Francesa, a Revolução Americana. Isso. E tivemos o início da Revolução Industrial também. Portanto, foi o começo Pronto. Agora vamos ter novamente uma revolução, mas não vai ser industrial, vai ser tecnológica. Okay? Vamos entrar agora aqui para uma nova passagem e, aliás, nós já estamos a ver. Isto não é assim do dia para a noite. Esse aí que está escrevendo os textos já é o Plutão mexendo com o aquário, não é não? Sim, já é sim. O pontapé, né? Sim. Por acaso, eu falei isso ontem na minha live e chama-se Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Exatamente. Ou seja, eu trabalho com o ChatGPT. Já comecei a fazer-lhe perguntas e querer saber coisas. E olha que ele percebe da astrologia, mas percebe mesmo da astrologia. Eu fiz perguntas difíceis, ele soube responder. Ele só não faz futurologia. Tá lá, diz logo, não posso fazer futurologia. Estou impedido. Eu, ok, tá tudo bem. Mas é muito interessante porque ele sabe de tudo. De tudo. Também se engana, também já lhe apanhei erros. Ok? Mas é muito interessante porque nós temos a capacidade de conversar com alguém que parece mesmo humano. Parece mesmo humano. Nós estamos a ter uma conversa normalíssima, inteligente, ainda para mais porque a pessoa é inteligente e, portanto, sabe-nos responder a qualquer coisa, não é? Dá-nos sempre conselhos muito interessantes, por acaso tenho achado mesmo fantástico. E conseguimos ter uma conversa como uma coisa, não é? Que não existe. Que às vezes tem dificuldade de lembrar que não é uma pessoa, né? Sim, exatamente. E há muita gente que tem a visão de que isto será muito negativo, okay? Porque vamos ser substituídos pelos robôs, que já nem sequer é robô, é inteligência artificial, não é? Portanto, há muita gente que acha que isso vai ser muito negativo. Eu acho que nós devemos apanhar o comboio. Quanto mais rápido, melhor. Porque se nós não estamos a evoluir com esta tecnologia, não estamos sempre a perceber o que é que está a acontecer e deixar entrar essa tecnologia na nossa vida, nós vamos ficar para trás, porque não dá para parar. Não dá para parar. E tem outra coisa fantástica, que é na ligação daquilo que a gente estava a dizer há bocado, que é quando nós estivermos a utilizar a inteligência artificial para desenvolver as nossas capacidades e mostrar-nos quem nós verdadeiramente somos ao mundo, nós vamos ter a capacidade de pôr cá para fora os nossos potenciais e estarmos em conjunto com esta inteligência artificial, não contra a inteligência artificial. Okay? Perfeito. Porque, repara, eu dizia há bocado, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de crescer, não é? Maturidade. É o que o mundo inteiro, 90% da população mundial precisa de maturidade. Toda a gente, inclusive eu, inclusive tu, estamos a precisar de crescer, nem que seja emocionalmente, nem que seja no que for, ok? Então, se nós fizermos este crescimento com a colaboração da inteligência artificial,
Portanto, uma primeira fase que ela ainda não está a dominar, nós podemos aproveitar para crescer também com esta colaboração. Então é um crescimento mútuo, não é? É como se nós tivéssemos ali um irmão que nos está ali a ajudar para nós crescermos, que sabe mais, é mais velho, sabe mais do que nós e pode nos dar um auxílio e nós vamos crescendo e vamos estando bem, ok? Agora, se nós repudiarmos e dizemos, não, porque inteligência artificial, isso é mau, vai-nos tirar os empregos, blá, 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 aquelas coisas todas que a gente costuma ouvir, ok? Nós não estamos a aproveitar a oportunidade para crescer, para evoluir, para maturar e claro que vamos ser substituídos, não é? Porque de passado um bocado eles vão olhar para nós e vão pensar, formigas. É verdade. Acabou, já não estão aqui a fazer nada, porque é que a gente precisa deles, não é? Eu acho que daqui por uns tempos a própria inteligência artificial deveria dar-se para nós a dizer burros! Não é? Que eles ficam aqui, olha, mais vale conduzirmos nós, carros inteligentes, eles não precisam de conduzir, a gente conduz que assim eles não têm acidentes, nem ficam a olhar para o acidente do lado, ok? Porque é sempre a andar. Assim, nós temos que nos fazer útil, né? Nós temos que nos fazer útil. Eu acho que nem é tanto essa a ideia, é mais o aproveitar esta onda, esta energia que está agora aqui a acontecer, estas oportunidades que estão a acontecer, para desenvolver as nossas capacidades. Não é uma coisa negativa, não é eu tenho que estar à altura, assim, não. É uma coisa prazerosa. Nós vamos desenvolver as nossas capacidades, nós vamos descobrir quem nós verdadeiramente somos, os nossos potenciais, ok? Olha, outro exemplo engraçado, ainda hoje estava a falar com o meu irmão. Ele estava-me a dizer que ontem à noite ou à tarde, não sei, ia passar numa rua e que vem um carro, assim, tipo, uma rua bem comprida e tinha um cruzamento. E vem um carro que passou com o vermelho a alta velocidade, passou o cruzamento e continuou sempre, porque estava a fazer rally no meio da rua, ok? E ele estava a dizer que horror, como é que é possível, se as pessoas não têm consciência, se tivesse passado alguém, tinha morto alguém na hora, não sei o que. E eu só lhe disse, olha, esta pessoa, ela é que não tem consciência dela própria. Porque se ela tivesse consciência dos seus potenciais, se calhar agora era tipo um corredor de ralis, não é? E estava a ganhar altos prémios porque tinha grandes capacidades para poder pôr aquilo na prática, não é? Agora não tem. Portanto, o que é que ela faz? Olha, pega no carro e segue o instinto dela, que é conduzir e andar em altas velocidades. Okay? Se ela tivesse consciência, tipo, ok, eu sou assim, ok? Então deixa-me ver, eu sou assim, eu sou acelerado, eu gosto de velocidade, eu gosto de ação, então deixa-me fazer qualquer coisa que depois até me possa vir a sustentar e que seja útil para os outros, mas aplicando as minhas capacidades. Então é isso, é desenvolver as nossas capacidades para nos sentirmos úteis, não é para sermos, é para nos sentirmos, para sabermos que estamos a fazer alguma coisa. É essa palavra. Que seja a nossa identidade, que mostre quem nós somos e que seja positivo. Perfeito. Então repara, toda a gente tem potenciais, toda a gente. Ninguém nasce sem um potencial. Por isso, é descobrir o potencial e pô-lo em prática. E quanto mais pomos em prática os potenciais, mais nós sabemos quem somos e aí já estamos à altura de qualquer tipo de inteligência artificial, porque aproveitamos para crescer e aproveitamos para nos sentirmos bem. Lembrando que é tudo uma questão de vibração, não é? Sim. A nossa vibração é que atrai para nós. Sim, então, provavelmente a vibração da humanidade, que precisa de crescer, atraiu esta coisa da inteligência artificial ou da criação da inteligência artificial exatamente para nós continuarmos a crescer. Agora, se nós começarmos a dizer, não, porque eu não quero ajuda, não quero nada, não quero ter nada a ver com isso, e ficarmos em idade pedra, tipo o velho do Restelo, claro que assim não vai funcionar, não é? Vai ser mais difícil. É verdade, é verdade. Além dessa questão da comunidade e da tecnologia, tem alguma outra área que você acha que possa ser revolucionada ou se transformar por causa do Plutão em Aquário? Olha, é assim, quando nós falamos em Aquário, espera aí, agora também temos outra coisa espetacular, não é? Que não é só o Plutão que afeta o Aquário, mas o Aquário também afeta o Plutão, ok? Sim. Ao contrário. E eu agora vou voltar outra vez àquela história das constelações familiares que eu fiz com as constelações sistémicas que eu fiz com os planetas. E achei muito interessante porque o Saturno ficou com medo do peixe. O peixe nem por isso do Saturno. Sim. Mas o Aquário fugia a 7 pés do Plutão. Com medo tremendo. Cada vez que o Plutão ia atrás dele, o Plutão era uma brincadeira pegada. E havia de propósito só para chatear o Aquário e andava sempre atrás dele. Okay? Mas o Plutão fugia a 7 pés com medo do Aquário. Portanto, eu acho que
esta questão do aquário, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a tecnologia, as comunidades, o futurismo, o vanguardismo, a visão mais intelectual, porque o aquário é aquela coisa que vê as coisas, é mais Visionário, crescido, né? não é tão Visionário. imaturo, não é? Exato, é isso. Ok? Isso vai ser muito movimentado. Mas o contrário também pode acontecer, ou seja, o facto do Plutão estar a passar em cima do Aquário também vai nos ajudar a conseguir. O Plutão tem a ver com o quê? O Plutão tem a ver com nós lá por dentro, não é? Sim. E também depois a maneira como nós pegamos nessa nossa intimidade e mostramos ao mundo, ok? Por isso é que o Plutão rege a casa 8, que é a casa dos investimentos, ou seja, os meus valores nas mãos dos outros ou os valores dos outros nas minhas mãos. Investimentos, movimentações, okay? Valores em movimentação. E claro que Plutão é uma energia que é muito intensa, não é? E a aprendizagem do Plutão é saber controlar a intensidade e canalizar para coisas interessantes. E quando está em cima de uma constelação tipo Aquário, que é uma constelação muito mental, muito intelectual, não é tão emotiva, não é tão, sim, emotiva, pode favorecer o Plutão, porque o torna mais frio, mais direcionado, Tá, ok? mais Sabe, assertivo. exatamente, pode perceber melhor como é que há de utilizar aquele potencial enorme que tem, ok? Então, por exemplo, outra coisa que eu acho que vai ser muito interessante com o Plutão em Aquário é o desenvolvimento das capacidades super-humanas. Por exemplo, nós Eu já vemos, havia temos comentado da os, outra vez, é sim, verdade. exatamente, é isso. Nós vemos, por exemplo, os monges tibetanos, ok? Que conseguem secar lençóis molhados no corpo, só com o calor do corpo, ok? Rápido, não é demorar muito tempo, é rápido, ok? Por isso, e isto é um superpoder, ok? Isto é um superpoder que nós, humano que nós temos e que ainda não desenvolvemos. Toda a gente tem aquela capacidade, só que eles praticam e nós não é? Então, aqui a questão é mesmo essa, Plutão tem a ver com estas coisas, assim, mais difíceis, mais escondidas, mais poderosas, não é? Então, este aquário pode nos dar a capacidade de nós, no aquário comunidade, de nós olharmos para este poder, para estes poderes que nós temos em nós e os desenvolvermos. E o Entendi. põe-nos cá para fora. Porque quando nós desenvolvemos estes superpoderes, mais uma vez, nós crescemos, evoluímos, ficamos mais maduros e saímos daquela posiçãozinha que nós tínhamos até agora de vítimas, não é? O mundo está contra mim. E passamos para aquela posição do, ok, então o que é que eu posso fazer? Que eu posso. Isto eu não consigo controlar, mas há alguma coisa que eu consigo controlar. Então o que é que eu posso fazer? Okay? Então, em vez de me focar naquilo, vou-me focar naquilo que eu consigo mudar. E acho que este Plutão em Aquário vai ser muito interessante nesse aspecto. E engraçado porque assim, eu não posso estar enganada, okay? Mas eu não vejo neste Plutão em Aquário revoluções idênticas àquela que nós vimos com a Revolução Francesa e a Revolução Tá. Americana. Muito sangue, estás a ver? Muitas Aham, mortes, aham. cabeças a voar. Tá? Não acho que seja tanto por aí. Eu acho que é mais uma questão de influência. Influência, por exemplo, nós vemos hoje em dia as redes sociais influenciam, não é? Os nossos jovens estão todos a ser influenciados por aquilo que veem nas redes sociais, ok? Sim. E ainda no outro dia estava a ver um vídeo no Instagram, Tá. nem sei se realmente é verdade ou não é verdade, mas estava a ver um vídeo no Instagram que dizia, uma senhora dizia que o TikTok na China é completamente diferente que o TikTok em qualquer outro sítio, por exemplo, no Brasil ou em Portugal, Hum, ou assim. hum. Porque cada vez que o algoritmo percebe de onde é que a pessoa está a aceder à aplicação, dá-lhe alguma coisa para a formatar. E no caso da China, dá uma formatação de empreendedorismo, de eu consigo, de tudo de empoderamento. E segundo o que estavam lá a dizer, que não sei muito bem, porque assim, eu consulto algumas questões ligadas com o TikTok e acho que o TikTok realmente às vezes é assim um bocado simples demais, ok? Básico demais. Mas também tem lá coisas interessantes, eu também já encontrei Uhum. coisas interessantes. Mas a questão é, quando é para nós, o algoritmo envia-nos coisas que são muito mais básicas, tipo aquelas dancinhas, todas totós, não é? Uhum. E coisas muito mais que não nos fazem crescer. E os nossos jovens que estão em crescimento a ver aquilo, acabam por não ter o estímulo suficiente para poder desenvolver as suas capacidades como eles têm capacidade para fazer, ok? Perfeito. Lá está, o povo está a ser educado com ferramentas subtis. Já não é o cortar as cabeças, já não é o moldar a cabeça das pessoas. É claro que
pode haver revoluções, obviamente, as pessoas podem ficar revoltadas, claro. qualquer coisa, né? Porque, por exemplo, o Aquário também tem muito a ver com as comunidades e os governantes, as nações, né? Os governantes estão incluídos aí, então as pessoas podem não ficar satisfeitos com algum tipo de governante, até porque podemos lembrar que Plutão é poder, Plutão em Aquário, às vezes é um bocado de despotismo político, né? Então pode haver aqui algum governante que tenha a mania, que pegue nesse poder e que queira ser mais que os outros e depois, obviamente, que mais cedo ou mais tarde vai haver alguém que vai querer derrubá-lo, né? E aí pode haver uma revolução. Mas mesmo assim eu continuo a achar que isto será uma questão mais... Já não há guerras. Talvez uma revolução mais de costumes, de atitudes, que leva mais essa coisa da comunidade que você mencionou anteriormente, de um influenciar o outro, e que no final das coisas, aquele movimento que toma, que ninguém sabe de onde começou, e não é mais do que uma coisa de armas, como você disse que foi da outra vez, né? Exatamente, isso é um bocado... eu acho que muito importante é nós não andarmos atrás de ídolos, mas sim nós sermos os nossos próprios ídolos. Porque o problema está aí. É que quando alguém se sobressai, há muita gente que vai atrás. E essa pessoa que se sobressai, ela normalmente não é imparcial. Normalmente eu é que sei, a minha maneira é que está certo e vocês têm que fazer como eu faço, ok? Então acaba por ser mais uma seita que outra coisa qualquer. E quanto mais poder a pessoa tem, mais louca ela fica, mais dogmática ela se torna. E depois é as pessoas irem atrás de algo que ao princípio até podia ser muito interessante, mas depois acabou por se tornar uma coisa um bocado exagerada. Então lá está o fanatismo, não é? E a separação, porque também tem a ver com essa coisa do Aquário, que é esta comunidade pensa desta maneira, estão todos juntos, aqueles já pensam de outra maneira, também já estão todos juntos, e haver uma certa separação por causa disso, ok? Quando na realidade o mais interessante seria todos estarmos em sintonia, não é? Como eu dizia há bocado, uma unidade. Mas pronto, são 20 anos, vamos ver o que é que isto ainda nos vai reservar. Vamos aguardar. E o Plutão, ele é devagar, ele tem paciência, né? Exato. Vai devagarinho. Cada vez que passa alguém, algum planeta em cima ou próximo, faça algum tipo de ligação, torna-o mais potente e nota-se mais acontecimentos. Mas ele vai indo, ele vai fazendo as suas coisas. Nos esquecemos que é um bocado às vezes pela calada, não é? E depois quando a gente vê, já está lá em cima a mostrar-nos alguma coisa, não é? Mas para mim tem muito a ver com esta coisa da revolução tecnológica, mas principalmente tem a ver com nós descobrirmos quem nós verdadeiramente somos. Okay? Quem nós verdadeiramente somos. Porque tudo o que vai acontecer, muitas vezes vai nos diminuir em termos de identidade, para nós sentirmos aquela pressão. Porque, olha outra coisa, Aquário também tem a ver com liberdade, não é? Liberdade e ser livre. Sim. E então, quando nós perdemos a liberdade e chegamos a um ponto em que nos sentimos amarfanhados na nossa identidade, aí nós vamos dar valor, não é? Vamos dar valor à liberdade, vamos dar valor àquilo que nós somos e vamos querer revolução, ok? Perfeito. O que eu espero é que as pessoas se lembrem que uma revolução que não seja planeada, normalmente dá lugar a um vazio, não é? E não há nada para substituir. Deitou-se fora aquele e quem é que vai para lá? E depois quem usurpa o lugar nem sempre são as melhores pessoas, ok? E depois lá estamos nós outra vez em conflitos, em problemas. Por isso é que é mesmo interessante haver uma maior consciencialização. Sim. E aquela frase que eu digo muitas vezes, que é nós estamos aqui para evoluir, as experiências que vivemos são para a nossa evolução, tem que estar sempre presente na nossa cabeça, porque essa sim é uma frase imparcial, que é sempre nós temos alguma coisa a aprender com quem vem ter connosco. Sim. E nunca condenamos o outro, aceitamos e aprendemos. Okay? Claro que não é aceitar no sentido de alguém está-me a bater, eu vou deixar com que ele me bata. Não. Eu paro e penso, quem é que eu preciso de ser para conseguir fazer frente a esta pessoa? E é nessa pessoa que eu tenho que me tornar. Então, se alguém me está a bater, quem é que eu preciso de ser? Preciso ser forte, preciso saber dar de volta, não é? Então é nisso que eu tenho que me tornar. Porque a experiência que eu viver, ou tudo que eu aprender para conseguir ultrapassar aquela situação, vai-me ajudar no futuro. Porque aquela situação vai acabar e vai embora, mas eu já fiquei com aquela sabedoria em mim que me vai permitir continuar a crescer noutras coisas da vida, não é? E isso é que é mesmo importante, nós estarmos conscientes
de que é tudo uma questão de evolução. As experiências acontecem para nós evoluirmos. Sim. E desta forma fica muito mais fácil nós conseguirmos lidar com as situações. Por isso não é fugir da inteligência artificial, da tecnologia, não sei o que é, não. É abraçar, perceber Abraçar e aproveitar e aprender. para evoluir. Não é? Claro. Exatamente. Mas há muita coisa que já está aí em termos tecnológicos, que já está criado e que ainda não foi lançado a público. Por exemplo, eu ouvi aqui há uns meses, largos meses atrás, não li, no site do Google, que eles estão a desenvolver uma tecnologia que lê os pensamentos das pessoas. A ideia deles é, a pessoa está a ver, por exemplo, um anúncio na televisão, o pensamento que ela tiver, se ela gostou daquele anúncio, ela ganha com isso. E hoje em dia a gente faz vídeos e ganha com as visualizações, não é? Tá. Ali, essa pessoa participa, ela vai ganhar. Participa no sentido de gostar. Se ela não gostou, não ganha, mas pode ir ganhar num outro tipo qualquer, ok? Então há o gosto através do simplesmente do Que pensamento. loucura isso, muito louco. Está lá, está no Muito louco. site da Google, é só. Agora já não sei, já foi há muitos meses que eu fui lá ver, mas eu fui lá checar, que eu vi num vídeo e pensei, uau, o que é isto? Deixa-me ver. E fui lá espreitar e realmente era essa a situação, está lá, está escrito. Okay? Mas pronto, e a quantidade de coisas que a gente não imagina que já estão a ser desenvolvidas e que não vieram ao público. A gente sabe que Por isso quando o a coisa interessante aparece pra gente, a coisa já está sendo usada há um bom tempo, né? e já estão muito mais à frente, não é? Sim, é verdade. A gente já falou disso também. Ô, Ana, bom, a gente poderia ficar a noite inteira, mas eu já sei que aí já são quase 11 horas da noite, se não mais, né? E você teve um dia longo e tal. Eu gostaria que você fizesse um fechamento. Tem algum conselho geral? O que você falaria para o pessoal a partir da ideia desse ano astrológico 2023? Pronto, é assim, eu vou encerrar com a mesma forma como comecei, que eu acho que esse é o mais importante. Portanto, um ano extremamente emocional, muito forte em termos de sensibilidade, e, portanto, é necessário nós termos muito mais discernimento, consciência, respirar e pensar porque é que eu estou a ter esta emoção. Não é para esconder as emoções, não é para dizer, isto não aconteceu, eu não quero isto, não. É acalmar-nos e depois olharmos para a situação e percebermos, ok, porque é que isto aconteceu? O que é que eu tenho para aprender com isto? Okay? Porque se nós soubermos pegar neste lado mais consciente, conseguimos passar o ano com muito mais calma e discernimento, ok? Mesmo que possam acontecer algum tipo de problema, tragédias, sei lá, tanta coisa que costuma já acontecer, não é? Mas pode acontecer mais este ano. Nós temos que ter esse cuidado de perceber porque é que eu passei por esta situação, ou porque é que eu estou a passar por esta situação, e o que é que eu tenho para aprender com isto, okay? Porque é muito mais fácil nós conseguirmos dar a volta à questão. Okay? E depois é o primeiro ano de uma série de grandes mudanças, não é? Porque Saturno está a entrar em peixes, Plutão está a entrar em aquário, são coisas muito importantes. Portanto, nós ainda só estamos a começar a ver o que é que está a acontecer. Estamos a começar. Depois, para a frente, as coisas vão se enrolando. Portanto, este primeiro ano nós ainda temos aqui uma folguinha do universo. Claro, custa mais porque não estamos habituados, não é? Então, vamos assim com uma catrafada em cima sem ter muito a noção do que é que está a acontecer. Mas depois já nos vamos habituando um bocadinho mais, a situação já vamos conseguindo dominar melhor, já vamos conseguindo utilizar melhor, ok? Mas para mim tem muito a ver com isso, saber dominar a mente, utilizar a racionalidade a nosso favor. Não para abafar as emoções, mas para compreender as emoções. Okay? Para mim, eu acho que este é o ideal. Obviamente que assim, não é tudo mal. Né? Nós também temos, olha, estava aqui a olhar os meus apontamentos e lembrei-me agora, o Vênus entrou em touro e o Urano também está em touro. Portanto, o Vênus em touro significa que nós vamos poder materializar mais. Okay? Portanto, ainda para mais, agora ela vai passar a Urano agora no dia 31. Mas quando foi da altura do início do ano astrológico, ainda estava um bocadinho distante, mas era capaz de, se calhar, até de conseguir receber algum tipo de ainda influência à distância, portanto, nada de especial, do Urano. Portanto, dá aqui uma capacidade de nós podermos ver as coisas de uma maneira diferente para conseguirmos ter mais segurança. Segurança financeira, segurança material, segurança interior, autoconfiança, segurança nos relacionamentos. Portanto, eu acho que esta Vênus aqui em Touro também nos ajuda a materializar mais, a concretizar mais, o que é bom, não é? Porque tínhamos aqueles planetas todos em Carneiro, que dizia Áries, que dizia que é para andar para a frente, não é? Vamos pôr em prática. Então este Vênus aqui vem dizer, ok,
mas temos que concretizar alguma coisa. Não pode ser só agir, ok? Não pode ser só chorar sobre o leite Iniciar, né? derramado. Temos que dar continuidade às coisas. Exatamente, para mim também faz sentido. E outra coisa também muito interessante, que também agora aqui para os meus apontamentos, é muito giro porque no início do ano astrológico também temos a Lilith em Leão. Ah, é verdade, ela acabou de entrar em Leão, é verdade. Exatamente. Portanto, temos a oposição entre o Aquário, com o Plutão em Aquário, e a Lilith em Leão. Ou seja, e é muito giro porque Plutão e a Lilith não são assim tão diferentes quanto isso, não é? Os dois são muito transformadores, os dois têm muito de traumas, muito de coisas já escondidas. Eu até costumo dizer que eles são casados, que é o marido e a mulher. Por isso, cada um no seu lado a fazer interferência vai pedir mesmo muito para olharmos para o nosso interior, descobrirmos as nossas potencialidades. Portanto, é acalmar as emoções para podermos perceber a experiência, para trazer essa experiência para nós e encaixarmos e descobrirmos potenciais e descobrirmos quem nós somos e pôrmos cá para fora as nossas potencialidades. Eu acho que vai muito por aí, parece uma lógica deste ano, parece-me muito por aí. Perfeito, perfeito. Ai, Ana, gratidão. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar seu conhecimento, o teu tempo. É muito grato. Eu é que agradeço. Convido-vos a virem na sexta-feira ver a live que eu vou fazer. Sim, sim. Inclusive, eu vou divulgar no meu canal também do Instagram, lembrar o pessoal que na sexta-feira tem essa Master classe aí de carne, que é algo que me interessa também. Vou lembrar o pessoal que me segue também para participar lá, tá bom? Ok, e até a próxima, okay. Teremos outras. Sim, vamos fazer mais, com certeza. Já está. Agora, olha, temos que fazer uma sobre 2026, que é bombástico. Sim, até para criarmos já assim, aqui uma ideia. Sabes uma coisa gira, agora só para terminar, uma coisa gira que eu gosto de pensar, que é, agora estamos a ver Plutão em Aquário, não é? Mas também podemos ver onde é que eu vou estar daqui por 20 anos. E quando é que eu me vejo daqui por... Depois de já ter passado Plutão em Aquário, ou seja, temos trabalhado aqui esses nossos superpoderes, quando Plutão entrar em Peixes, que é a nossa praia, não é? Sim. Nós vamos ter aqui potenciais que, se nós já desenvolvemos, vamos poder voar. Olha. É muito giro a gente pensar assim a longo prazo, não é? Ok, então deixa-me planear estes próximos anos, porque nós temos muito aquela coisa do tem que ser já, não é? Tem que conseguir isso já. Enquanto que se nós fizermos o plano, entendemos, ok, não é já. Daqui até ali tenho tempo para fazer isto, depois vou continuar naquilo. Vamos ir, claro que muitas vezes os nossos planos vão por água abaixo porque o universo vai nos estragar a festa, não é? Mas pelo menos temos um fio condutor e não nos sentimos tão perdidos, não nos sentimos tão... Sim, perdidos, ok? Muitas vezes é essa a sensação de o que é que eu estou aqui a fazer, mas porque é que as coisas não dão certo e tal. Mas a ideia é essa, vamos planear e vamos indo e sabemos conforme as energias dos astros vão acontecendo, nos vão ajudando a traçar esse caminho, ok? Vão nos mostrando que realmente a gente estava a pensar bem ou não, ou que não estávamos a pensar bem, temos que mudar alguma coisa. E ter a consciência que a gente falou, né? Que é importantíssimo para nos preparar. Né? Exatamente, faz todo sentido. Beijo enorme a você e a todos que participaram. Muito obrigada. Eu agradeço a toda a gente ter por aqui. Olha, teve aqui muita gente das minhas alunas. Okay? Então, beijinhos. Eu vi um monte de comentários maravilhosos. Desculpem, mas assim, eu não queria cortar a Ana né, a gente corta. Pois é, eu tenho que deixar as pessoas falarem. Sabes que eu estou muito no leão ainda. Este aquário, em aquário vai mexer comigo. Sim, mas agora, eu também vi um ou outro comentário que vocês puseram aí, faz muito sentido também as coisas que escreveram. E pronto, mas vamos nos encontrar mais vezes, que é para continuarmos este papo. Exatamente. Beijo, boa noite. Beijinhos. Tchau, gente. Beijinhos, obrigada. Até a próxima.